Saiba para onde está indo. Você tem de ter muito cuidado se não sabe para onde vai, porque talvez não chegue lá. Yogi Berra. Disse Thomas Edison: os mais importantes fatores para se chegar a uma invenção podem ser descritos em poucas palavras. Consistem, em primeiro lugar, em saber com precisão o que se quer obter. Devemos concentrar-nos naquele objetivo e iniciar a busca do que procuramos, utilizando para tanto todos os conhecimentos que tenhamos ou que possamos adquirir de outra pessoa sobre o assunto. Devemos continuar a busca, não importando quantas vezes fracassemos. Não devemos deixar-nos influenciar pelo fracasso de outras pessoas que tentaram a mesma ideia. Devemos ter sempre em mente que a solução do nosso problema existe em alguma parte e será encontrada. Quando um homem se decide a resolver qualquer problema, poderá a princípio encontrar terríveis dificuldades, mas se ele insistir em seu esforço, certamente achará uma solução. O problema de muita gente é desistir antes de começar. Qualquer que seja o objetivo proposto, em qualquer das áreas da vida, será mais facilmente alcançado quando forem estipuladas metas a curtíssimo, curto, médio e longo prazos. Se alguém inicia uma dieta com o intuito de emagrecer 30 quilos em 6 meses, terá mais chances de alcançar o objetivo se dividir a tarefa em fases. Seria insensato desejar eliminar 15 quilos na primeira semana. Ao fracassar nessa tentativa, a pessoa perderia o entusiasmo por ver frustrado seu objetivo. A partir daí, tornar-se-ia cada vez mais difícil cumprir a programação proposta. Mas se ela dividir a meta a longo prazo, 6 meses, em metas a médio prazo, bastará emagrecer 5 quilos por mês. Divida em etapas ainda menores. Será suficiente eliminar 1.250 gramas por semana, o que significam 167 gramas por dia, o que é bem mais fácil para que seja alcançada a meta a longo prazo de 30 quilos em 6 meses. Quando dividimos um trabalho longo e difícil em pequenas etapas, torna-se mais fácil cumprir cada fase, com a atenção voltada para um esforço menor em cada uma delas. Quando se fala em metas a curto prazo, logo vem à memória o fato verídico contado pelo autor de O Pequeno Príncipe em seu livro Terra dos Homens. Antoine de Saint-Exupéry conta que nas décadas de 20 e 30, nos primórdios da aviação comercial, ele ingressou no correio aéreo francês junto com um amigo chamado Guillaume. Desprovido de qualquer tecnologia, sem a ajuda de mapas, roteiros ou algum aparelho que os ajudasse a estabelecer uma rota, munidos apenas de uma pequena bússola, os pilotos decolavam em seus minúsculos aparelhos de um só lugar para transportar a correspondência aos lugares mais distantes. A norteação se fazia pelos acidentes geográficos no solo. Ao alçar voo, o piloto tinha de voar a baixa altura para sobrevoar o curso do pequeno riacho onde ele fazia uma curva à esquerda. Nesse ponto, o piloto deveria seguir em frente até avistar a capela pintada de branco ao pé da colina. Ao passar por ela, seria preciso girar 45 graus à direita e começar a procurar o Pinheiro Solitário. Logo adiante, ele avistaria o pequeno povoado, ponto onde deveria iniciar o procedimento de subida devido à proximidade dos Alpes franceses. Em verdade, naquela época, pilotar era uma aventura perigosa e os que se arriscavam a fazê-lo eram taxados de loucos e irresponsáveis. Guillaume pilotava sobre a cordilheira quando seu pequeno monomotor sofreu uma pane caindo sobre a montanha de neves eternas. Embora não tivesse se ferido gravemente, suas pernas apresentaram profundos cortes e sérios ferimentos. Com muito esforço, sentindo fortes dores, ele abandonou a cabine do avião destroçado. Ao constatar a extensão dos ferimentos, compreendeu que não teria como sair dali sozinho. Perscrutou o horizonte em todas as direções e só viu solidão gelada. Conhecedor da região, após rápida análise, entendeu que seu fim estava próximo, principalmente em razão dos sérios ferimentos que sofrera nas pernas. Por um instante, sentiu-se tomado de pânico e pela dor de saber que chegava ao fim de seus dias. Pensou na família que não tornaria a ver, nos amigos, nas tantas coisas que ainda pretendia realizar
e na impotência de não ter a quem pedir socorro. Depois, já mais conformado, pôs-se a pensar sobre as medidas a tomar. Não havia nada a fazer no sentido de sobrevivência. Portanto, o mais sensato seria deitar-se na neve e esperar que o torpor causado pelo frio tomasse conta de seu corpo, permitindo-lhe ser envolvido sem dor pelo manto da morte. Deitado sobre a neve, Guillaumet dirigiu o pensamento a seus filhos, que ele não veria crescer, e à esposa de quem tanto gostava. Aquele homem de espírito forte, batalhador, lutava consigo mesmo para resignar-se à situação. Meu consolo, pensava ele, é saber que eles não ficarão desamparados. Meu seguro de vida tem cobertura suficiente para proporcionar-lhes subsistência por muito tempo. Menos mal. Felizmente tive o bom senso de estar preparado para uma situação destas. Tão logo seja liberado o meu estado de óbito, a companhia de seguros e aí por diante. Nesse instante, Guillaumet teve um sobressalto. Sua apólice rezava que o seguro só seria pago mediante a apresentação de atestado de óbito. Ora, naquele lugar inacessível, seu corpo jamais seria encontrado. Ele seria dado por desaparecido. Não haveria, pois, atestado de óbito. Passar-se-iam anos de privações para sua família antes que ele fosse oficialmente considerado morto. Apavorado com essa ideia, ele pensou: a primeira tempestade de neve que cair soterrará meu corpo. Nunca irão me achar. Preciso caminhar até um lugar onde meu corpo possa ser encontrado. As dores que sentia eram cruciantes, mas sua determinação era maior. Ele sabia que ao pé da cordilheira havia um povoado cujos moradores costumavam aventurar-se até certa altura da montanha para caçar. A distância era longa, vários quilômetros, mas ele precisava realizar a última proeza de sua vida, chegar até onde seu corpo pudesse ser encontrado por um caçador. Reunindo todas as forças que ainda lhe restavam, obrigou-se a ficar em pé. Foi preciso um esforço hercúleo para não cair. Consciente da distância que teria de percorrer e sabedor de que não podia permanecer naquele local, apesar de seu estado lastimável, Guillaumet estabeleceu a meta de dar um passo. Jogou um passo à frente e disse: só um passo. Com extrema dificuldade, empurrava a outra perna e repetiu: só mais um passo. E de novo: só mais um passo. Concentrando toda a sua energia apenas no próximo passo e estabelecendo um forte condicionamento positivo através do comando só mais um passo, ele caminhou quilômetros pela neve. Não se permitia pensar na distância que ainda faltava percorrer ou em sua dificuldade para se locomover. Concentrava-se apenas no espaço a ser vencido pelo passo seguinte. Assim caminhou o dia todo. À tarde, já ia avançada quando seus olhos turvos pela dor e pelo cansaço vislumbraram alguns vultos à sua frente. Firmou o olhar e percebeu que se tratava de pessoas que olhavam estupefatas para ele. Agora eu já posso morrer, pensou, e deixou-se escorregar para o nada. Dias depois, já no hospital, abriu os olhos e a primeira imagem que viu foi a da esposa a seu lado. Guillaumet teve alguns dedos de um dos pés amputados que foram congelados pela neve. Passou algum tempo hospitalizado até readquirir forças, mas continuou vivo ainda por muito tempo. Ao narrar esse episódio acontecido com seu amigo, Saint-Exupéry relata a determinação desse homem valente e ressalta o fato de que foi a fixação da meta a curtíssimo prazo, só mais um passo, que lhe proporcionou força e ânimo bastante para vencer a dura prova pela qual passava. Tivesse ele pensado na enorme distância a ser percorrida, na situação física precária em que se encontrava, e muito provavelmente não teria encontrado forças para alcançar o objetivo a que se determinou no alto da montanha. Esse exemplo deixa bem clara a importância da estipulação de metas bem definidas a curto prazo, só mais um passo; a médio prazo, chegar ao pé da montanha; a longo prazo, ter seu corpo localizado para a realização de qualquer objetivo proposto.
em vez de permitir que suas forças se exaurissem, ao pensar no imenso esforço a ser despendido, olhando o objetivo como um todo, estipulação de metas a curto, médio e longo prazos, permitiu-lhe total concentração de energia no ponto mais próximo, que era dar o primeiro passo. Assim, cada etapa vencida foi mais um ponto de concentração de energia em lugar da dispersão da mesma. Ao estabelecer, portanto, um objetivo, divida o alvo a ser atingido. Uma vez esquematizado o plano de ação e acionado o esquema de andamento de seu programa, bastarão os pequenos passos para que o ritmo seja mantido. Se uma emergência obrigá-lo a fazer mudanças nos planos, os ajustes também poderão ser feitos com pequenos passos complementares. Mas, para tanto, é necessário saber para onde você quer ir. Sucesso na jornada. A primeira condição para se realizar alguma coisa é não querer fazer tudo ao mesmo tempo. Tristão de Ataíde.